Olá, segundo ano, bom dia. Bom, como vocês já sabem, vocês serão avaliados ainda essa semana. Começarão aí as avaliações. E por isso nós vamos dar uma revisada no nosso conteúdo de abril e início de maio. Então vamos lá. Nós estávamos vendo os satélites do substantivo. Vocês lembram que nós vimos em sala de aula, antes da pandemia, que o substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres. Ele é variável em gênero, número e grau e nomeia tudo que há no mundo. Então, o que acontece? Dentro do núcleo nominal, que é a estrutura dos nomes, nós temos o substantivo e nós temos outras classes de palavra que se norteiam a partir do substantivo, como é o caso dos numerais, como é o caso dos artigos, o caso dos adjetivos e de alguns pronomes. Então, nós temos aí o substantivo como se fosse o núcleo e esses satélites que giram em torno dele. Então, é que nem esse esquema aqui apresentado, ó. A gente tem o substantivo no centro e aí a gente tem pronome, a gente tem numeral, a gente tem artigo, a gente tem adjetivo e locução adjetiva se relacionando e se flexionando de acordo com esse nome. Então, por isso que eles são chamados de satélites do substantivo. Na análise morfológica e na análise sintática, eles serão chamados de adjunto adnominal, ou seja, junto do nome. O nome, no caso, o substantivo. Então, nós temos o substantivo, que é o núcleo, nesse esqueminha aqui que a gente já viu na aula passada, e o que se liga a ele. O que se liga a ele é artigo, numeral, adjetivo e pronome. Hoje nós veremos, resumidamente, os que nós já vimos, que no caso são os artigos, os numerais, os adjetivos, e não vimos ainda o pronome. Vamos ver depois da avaliação. Vamos lá. O artigo é a classe de palavras que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. Também são utilizados para substantivar outras classes de palavras. Vamos por partes. O que o artigo faz? Ele se relaciona e se flexiona em gênero e número com o substantivo. Se o substantivo é meninas, meninas é uma palavra no plural e no feminino, então eu vou utilizar um artigo no plural ou no feminino. Ou seja, então eu posso dizer as meninas ou umas meninas. Por quê? Porque tem que se relacionar com esse substantivo. Eles são divididos, os artigos, em artigos definidos e artigos indefinidos. Os definidos são aqueles que especificam as coisas, ou seja, eu estou falando de algo específico, não estou falando de qualquer coisa, estou falando de uma coisa específica. Como no exemplo, a cadeira está quebrada. Nesse caso, é uma cadeira determinada. Não é uma cadeira qualquer dentre muitas cadeiras, e sim uma cadeira específica, que tanto eu quanto o meu interlocutor sabemos do que se trata. Ou quando eu digo, eu matei um animal, não significa que eu matei um animal qualquer, eu matei um animal específico. Entendeu? Tanto eu quanto o meu interlocutor sabemos de que animal se trata. Já os indefinidos fazem o contrário disso. Eles dão uma ideia vaga sobre alguma coisa. Como, por exemplo, matei um animal, significa que eu matei qualquer animal. Eu só sou um assassino de animais, não necessariamente eu especifiquei que tipo de animal ou que animal eu matei. Uma cadeira está quebrada. Eu não sei dizer para você
e nem o meu interlocutor sabe que cadeira é essa. Uma cadeira qualquer, dentre tantas outras cadeiras que existem, está quebrada. Então, os indefinidos servem para isso. Às vezes as pessoas vão falar sobre alguém, né? Tipo, fulano não é um cara, fulano é o cara. Significa que dentre todos ele é um muito específico. Então, a gente vive sempre utilizando essa ênfase no definido e no indefinido e acaba não se dando conta que nós fazemos o uso sempre e de maneira muito enfática. O que pode acontecer também com o artigo? Ele pode se contrair. Desculpa, gente. Ele pode se contrair junto com uma preposição. Observem aí o quadro. E aí acontece que muitas questões acabam pedindo assim, identifique os artigos presentes no texto. E aí vocês acabam identificando esses aqui que estão na caixinha vermelha, os, as, uma, uns, umas, mas não identificam quando eles estão contraídos com a preposição, como é o caso de todos os outros quadradinhos aqui. Precisando de café. Então, muito cuidado quando tiver questões desse tipo. Vocês marquem do jeito que tá aqui em vermelho, ó. Marquem onde é que está o artigo, certinho? Não se deixem enganar por essas questões. Algumas observações. O uso do Só um minuto, gente. Considera-se obrigatório o uso do artigo depois do numeral ambos. Ambos os garotos decidiram participar das Olimpíadas. Agora, quando eu não tenho o substantivo depois, eu não preciso utilizar esse artigo. Posso dizer, ambos decidiram participar das Olimpíadas, quando eu estou utilizando ambos como elemento de retomada. Agora, se eu estou utilizando junto com o substantivo, eu obrigatoriamente preciso utilizar o artigo. Ambos os garotos decidiram participar das Olimpíadas. Agora, se eu digo, os garotos são atletas, ambos decidiram participar das Olimpíadas, eu não preciso utilizar o artigo, porque a palavrinha ambos está servindo como elemento de retomada, então não tem essa necessidade. Os nomes próprios, indicativos de lugar, alguns admitem o uso de artigo, outros não. São Paulo, você quando vai colocar com a preposição, você diz voltei ou vim de São Paulo. Quando você está se referindo ao Rio de Janeiro, você diz vim do Rio de Janeiro, você não diz vim de Rio de Janeiro. Quando você vai à Bahia, você diz voltei da Bahia e não voltei de Bahia. Agora, quando você vai a Veneza, você não diz voltei da Veneza, e sim voltei de Veneza. Essa forma de fazer a volta, né, de colocar o voltei de, ajuda muito a vocês identificarem quais os nomes próprios indicativos de lugar que levam artigo e quais os que não levam. Parnaíba é um nome que é muito discutido, a gente não sabe se é voltei de Parnaíba ou da Parnaíba. Em alguns documentos nós temos da Parnaíba, documentos oficiais mesmo, de governo, mas a prefeitura utiliza prefeitura de Parnaíba, então nós temos aí um impasse. Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. Bom, eu acabei de dizer para vocês que o artigo definido especifica, e aí vem uma regra dessas e diz o contrário. Bom, acontece que
Quando eu coloco diante de uma espécie, nesse caso eu estou indefinindo. Quando eu digo o trabalho dignifica o homem, eu não estou falando de um homem específico. Eu estou falando da humanidade como um todo. Então, apesar de eu estar utilizando o artigo que é definido, eu estou abrangendo essa palavra, estou abrangendo a noção de homem. Isso é um pouco complexo. A apostila de vocês traz também essa perspectiva, mas é importante que vocês compreendam que as frases, mais do que gramaticais, elas possuem uma relação lógica de sentido. Então, você compreendendo a relação lógica de sentido que a sua frase tem, é muito fácil identificar a definição ou indefinição do artigo nessas frases. Usa-se o artigo depois do pronome indefinido toda para conferir uma ideia de totalidade. Sem o uso dele, o pronome assume uma noção de qualquer coisa. Então, depois da palavra todo ou toda, nós mudamos o sentido utilizando ou não utilizando o artigo. Vamos ver. Toda a classe parabenizou o professor, ou seja, a classe inteira parabenizou o professor. Agora, se eu digo toda classe possui alunos interessados, significa que todas as classes existentes, qualquer uma das classes, possui alunos interessados. Então, observem que a utilização do artigo, ela altera o sentido das coisas, altera o sentido das frases. Certinho? Mais algumas observações. A utilização do artigo indefinido pode indicar uma ideia de aproximação numérica. Quando eu quero dizer que uma coisa é em torno de determinado número, eu não sei ao certo. Como aqui no exemplo. O máximo que ele deve ter é uns 20 anos. Eu não sei a idade exata, mas eu acredito ali que ele está na casa dos 20. Então, eu digo que ele tem em torno de uns 20 anos. Assim como se eu quero dizer que um lugar possui uma quilometragem que eu não sei especificar. Aí você pega e diz, olha, eu acho que é uns 5 quilômetros daqui. Então, você não tem certeza, mas você dá uma ideia aproximada daquilo. O artigo também é usado para substantivar palavras oriundas de outras classes gramaticais. Não sei o porquê de tudo isso, porque é conjunção, né? Só que aqui nesse caso, ele é um substantivo, ele está substantivado pelo artigo definido o. O andar de Maria é engraçado. A palavrinha andar é um verbo, mas aqui nesse caso está substantivado por causa do artigo o. O essencial é invisível aos olhos. Essencial é um adjetivo, mas aqui ele está substantivado pelo artigo. Então, é isso sobre os artigos. Tem uma série de outras observações sobre o uso deles, naqueles outros slides que eu mandei. Tem muitas mesmo. Mas aqui eu dei uma peneirada e coloquei as principais para vocês, já que se trata de uma revisão. Se vocês quiserem estudar mais a fundo, olhem os slides passados enviados no grupo. O numeral. Numeral é a classe de palavras que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Os numerais são divididos em 4: cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Vamos lá. Os numerais traduzem em palavras o que os números indicam em relação aos seres. Ou seja, eu tenho a grafia dos números. Não se trata de numerais, quando eu tenho o númerozinho, tipo, se eu tenho 1, eu estou me referindo ao algarismo. Agora, se eu tenho 1 escrito, U, M, aí sim eu estou me referindo ao numeral.
que é a expressão gráfica desses números. Além dos numerais mais conhecidos, já que refletem a ideia expressa pelos números, existem mais algumas palavras consideradas palavras numerais, porque elas denotam uma quantidade, uma proporção ou uma ordenação, como, por exemplo, a palavra década, que significa 10 anos, decanato também, dúzia, par, ambos, novena, milênio. Então, essas palavrinhas, apesar de não serem um numeral propriamente dito, elas possuem ideias numéricas e elas são consideradas palavras numéricas. Tivemos uma questão dessa no nosso exercício de fixação. Então, vamos lá para a classificação. Nós temos os cardinais, que eles indicam a contagem mesmo ou a medida das coisas. É o numeral básico, por exemplo, 1, 2, 3, 20, 55, 63, 87. Essa contagem básica dos números. São os numerais cardinais. Os ordinais são quando eles indicam uma ordem de coisas. Colocação das coisas dentro de uma ordem. O primeiro, o segundo, o centésimo, o 56º, o 14º. Então, nós temos aí já uma ordenação. A ordem das coisas em um determinado sistema ou lugar. Nós também temos os fracionários, que indicam a parte de um todo. Vocês já devem ter visto fração, com certeza, no início do fundamental em matemática. Aqui o conceito é o mesmo, é a parte de um todo. 1/meio, 1/3, 1/milésimo, 1/centésimo, 1/milionésimo, 2/3. Enfim, são numerais que indicam a parte de uma coisa inteira. Os multiplicativos, que expressam uma ideia de multiplicação, indicam quantas vezes aquela quantidade foi aumentada. Por exemplo, se eu quero dizer que a fulaninha tem mais de uma chance de vencer um sorteio, então eu digo, olha, a fulaninha tem o dobro de chances de vencer o sorteio. Além das chances normais, ela tem mais uma. Então, é para isso que servem os multiplicativos. Vamos lá, como é que eles são empregados? Nós utilizamos os numerais para designar o número das coisas. Isso é meio óbvio. Acontece que quando a gente emprega para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes que se dividem em uma obra, a gente utiliza os números ordinais até o 10º, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. E a partir do 11 a gente conta nos cardinais. 11, 12, 13, 14, 15, por aí vai. Então, nós temos João Paulo II, Luís XVI, Ato II, século XX, século VIII, século XX e canto IX, que é capítulo. Quando é que isso muda? Quando é que essa regra muda? Na verdade, nem é que muda. Quando eu estou me referindo a leis, eu uso o ordinal até o 9º, e a partir do 10 eu utilizo o cardinal. Então, eu vou até o 9º, artigo 9º, artigo 10. Então, a única diferença é essa, que nas leis é só até o 9º, e a partir do 10 a gente já conta cardinal. Palavra ambos significa os dois, ou um e outro. São largamente empregados para retomar pares de seres aos quais já fazem referência. Por exemplo, Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade.
Ambos agora participam das atividades comunitárias de seu bairro. Aqui nesse ambos, ele está se referindo ao Pedro e ao João. Tá retomando. Ambos é considerado um numeral. Sempre que tiver no texto de vocês, classifiquem como numeral. Agora os adjetivos, vamos lá. Os adjetivos também são uma classe de palavras variáveis que modificam o substantivo, atribuindo-lhe certas características valorativas, subjetivas ou descritivas, objetivas, como qualidades, defeitos, estados, modo de ser ou aspecto. O que é que eu quero dizer com adjetivos objetivos e subjetivos? Alguns adjetivos, eles são claramente identificáveis. Por exemplo, se eu digo que essa xícara é vermelha, não sei se vocês estão visualizando, tá focando. Enfim, se eu digo que essa xícara é vermelha, vocês olham e confirmam que essa xícara é vermelha. Se eu digo que esse lápis é azul, vocês olham e confirmam que esse lápis é azul. Agora eu posso me referir às coisas de forma subjetiva também, que é só a minha visão sobre aquela coisa. Eu posso dizer que, deixa eu ver, a Mariazinha é insuportável. Insuportável é a característica que eu atribuí a Mariazinha. Essa característica, ela não é vista a olho nu, ela é subjetiva. Então, essa é a grande diferença dos adjetivos subjetivos e dos objetivos. Os objetivos são a descrição de uma coisa, enquanto os substantivos são a visão do locutor sobre aquilo que ele está se referindo. Então, essa é a grande diferença. Eles se classificam em primitivos e derivados. Os primitivos são aquelas palavras que elas são adjetivos propriamente dita, como, por exemplo, o caso de linda, o caso de azul. E aqui, honesta, não. Eu ia colocar outra palavra. Deixa eu ver. Honesta, tira. Linda e azul são palavras primitivas. Outras se derivam dela, mas a palavra primitiva é um adjetivo. Já os adjetivos derivados, eles derivam de outras classes de palavras. Por exemplo, se eu digo que uma pessoa é traiçoeira, esse adjetivo deriva do verbo trair, de uma traição. Se eu digo que fulano é teimoso, significa que vem da palavra teima, que é do verbo teimar. Se eu digo que alguém é amoroso, significa que é uma pessoa que tem amor, ou seja, vem do verbo amar. Eles também podem ser simples ou compostos. O simples é quando eu tenho um único radical, no caso aí de ligeiro, bonito, áspero. E os compostos é quando eu tenho mais de um radical. Vocês já sabem o que são os radicais, então eu não vou repetir aqui, porque nós vimos isso em sala de aula. Se não souberem, deem uma pesquisada fora aqui do vídeo. No caso dos compostos, azul claro, amarelo ouro, socioeconômico. Pode ou não vir separado por hífen, depende muito da regra empregada. Nós também temos os adjetivos pátrios ou gentílicos, que são aqueles que se referem à nacionalidade da pessoa, onde ele nasceu, em qual estado, em qual cidade, em qual país, das pessoas e das coisas. Poeta mineiro, revista americana, continente asiático. Isso é pátrio. Se o adjetivo pátrio for composto, ou seja, aqueles que indicam dupla personalidade, dupla nacionalidade, costuma-se usar o adjetivo mais curto antes e o maior adjetivo depois. Então, ó, consulado luso-brasileiro, cantora ítalo-inglesa,
Antigamente, antes do Enem, a gente tinha que decorar todos os adjetivos pátrios. Hoje em dia não, vocês só precisam saber que eles existem, e quando vocês se depararem com em um texto que estiverem lendo ou alguma coisa do tipo, pesquisem e adquiram esse vocabulário. Vocês não precisam ficar decorando as listas infinitas de adjetivos pátrios. As locuções adjetivas. Locuções adjetivas são expressões que caracterizam um substantivo e têm valor de adjetivo pelo qual pode ser substituída. As locuções adjetivas são, no caso, a junção de uma preposição mais um substantivo que tem o valor de um adjetivo. Por exemplo, nariz de vidro, a palavrinha de vidro pode ser substituída por vítreo. Região de floresta, esse de floresta pode ser substituído por florestal. Viagem de avião, viagem aérea. Tônico de cabelo, tônico capilar. Dor de garganta, dor gutural. Acontece que às vezes nós temos algumas locuções adjetivas, mas nós não temos um adjetivo que substitua essa locução adjetiva. Então, às vezes a gente fica aí em dúvida se trata de uma locução adjetiva ou não. Para ser locução adjetiva, tem que estar relacionado com o substantivo, não pode ser com outra classe de palavras. Bom, o adjetivo ele também se flexiona em gênero, ou seja, eu tenho adjetivos no gênero masculino e feminino, em número, singular e plural, e em grau, comparativo e superlativo. Vamos lá ver essas definições. Em gênero, nós temos os uniformes e os biformes. Os uniformes é quando eu utilizo um único adjetivo para designar os dois gêneros. Ó, ele é gentil, ela é gentil. Só existe a palavra gentil tanto para se relacionar a substantivos masculinos quanto para se relacionar a substantivos femininos. E os biformes, que são os clássicos, que mudam o gênero de acordo com a palavra que está se referindo. Ele é bonito, ela é bonita. O plural. O plural dos adjetivos compostos é muito parecido com o plural dos substantivos. As regras são bem parecidas. Colcha azul clara. Colchas azul claras. Somente o último elemento varia, quando eu tenho a junção de um adjetivo mais um adjetivo. No caso aí, a palavrinha azul e a palavrinha clara. Só que o que acontece? Em todas as regras de plural dos adjetivos, nós temos exceções. Isso acaba dando uma complicadinha, muito complicadíssima na vida de vocês. Mas, enfim, decorem a regra e vejam se vocês se atentam às exceções, e aí isso vai ajudar vocês a eliminarem os erros. Meia cinza chumbo, tecido azul piscina. A palavrinha chumbo e a palavrinha piscina não são adjetivos propriamente ditos, eles são substantivos. Então, eles ficam invariáveis quando eu vou flexionar. Eu posso dizer meias cinza chumbo, tecidos azul piscina. Fica invariável, nenhum dos dois elementos muda. Também ficam invariáveis quando eu tenho cor de alguma coisa. Lenços cor de creme, ou lenços cor de rosa, lenço cor de rosa, não muda. Gravatas creme, gravata creme, porque creme não é um adjetivo, creme é um substantivo. E em grau, nós temos o grau comparativo e nós temos o grau superlativo. O grau comparativo, ele é dividido em
comparativo de igualdade, comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade. O comparativo de igualdade é quando eu coloco no mesmo patamar duas coisas. Joaninha é tão faceira, a Joaninha é tão faceira quanto o caracol. Tanto a Joaninha quanto o caracol estão no mesmo nível, no mesmo grau. Joaninha é mais faceira do que o caracol. Eu coloquei a Joaninha em evidência e coloquei o caracol, tirei o caracol da evidência. Joaninha é menos faceira do que o caracol. Eu coloquei a Joaninha, inferiorizei a Joaninha e coloquei o caracol em evidência. Então, é assim que se dá os comparativos. Eu tenho de igualdade, de superioridade, de inferioridade. Essas são as palavrinhas ou os termos que geralmente se associam a esse grau comparativo dos adjetivos. Igualdade, inferioridade, superioridade. Bom, o superlativo, nós temos o absoluto sintético, o absoluto analítico e o relativo. Vamos lá por partes. O superlativo absoluto sintético é quando eu adiciono um sufixo ao adjetivo e aí eu dou uma maior ênfase através desse sufixo. A Joaninha é faceiríssima. Ela é além de faceira, ela é bastante faceira. Mas eu não utilizo a palavrinha bastante, eu utilizo um sufixo que indica que ela é bastante isso. Joaninha é faceiríssima. Superlativo absoluto analítico. Eu também quero dizer que a Joaninha é além de faceira. Mas no analítico eu utilizo um advérbio de intensidade. Joaninha é muito faceira ou Joaninha é bastante faceira. Então, a diferença do sintético para o analítico é essa. Superlativo relativo de superioridade. O superlativo relativo é quando eu comparo uma coisa dentre várias coisas de uma mesma natureza. Por exemplo, se eu quero dizer que a Maria é a mais faceira de todas as amigas. Dentro do grupo de amigas, ela é a mais alguma coisa. Ou eu posso dizer, inferiorizando, Maria é a menos faceira de todas as amigas. Dentro desse grupo de amigas, a Maria é a menos faceira. Ainda tem. Vamos lá. Nós também temos que nos atentar à concordância nominal. Quando nós temos um adjetivo que vem antes dos substantivos, aqui ó, caídas, né? Aqui é o adjetivo. Quando ele vem antes do substantivo, ele se relaciona com a palavra mais próxima em gênero e em número. Encontramos caídas as roupas e os prendedores. Por que está utilizando caídas? Porque a palavra mais próxima aqui é as roupas. Encontramos caída a roupa e os prendedores. Por que aqui está no feminino e no singular? Porque está se referindo à mais próxima, que é a roupa. Encontramos caído o prendedor e a roupa. Por que caído está no masculino e no singular? Porque está se referindo à palavrinha o prendedor, que é a mais próxima dele. Então, a regra dos adjetivos antes dos substantivos funciona assim. Quando o adjetivo vem depois do substantivo, essa regra muda de figura. Quando o adjetivo vem depois do substantivo, ele concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles. Quando ele concorda com todos eles, ele assume a forma de masculino plural, mesmo se houver uma palavra no feminino e uma no masculino. Vamos lá, vamos aqui ver. A indústria oferece localização e atendimento perfeito. Estou utilizando perfeito porque eu estou me relacionando ao atendimento. A indústria oferece atendimento e localização perfeita. Eu estou utilizando perfeita porque eu estou me referindo à localização. Agora, se eu me refiro aos dois, a indústria oferece localização
e atendimento perfeitos. Aqui porque eu estou me relacionando a essas duas coisas. A localização é feminino e atendimento masculino, mas o masculino sempre se sobressai aqui na concordância nominal. A indústria oferece atendimento e localização perfeitos. Como eu estou me referindo a essas duas palavras, mesmo a feminina estando mais próxima, ou mesmo que fosse 300 palavras femininas e uma no masculino, eu utilizaria a concordância no masculino. É regra gramatical. Então é isso, gente. Espero que essa revisão dê uma melhorada aí nas coisas. Prestem muita atenção quando vocês estiverem respondendo as questões. E boa sorte, bons estudos. Até a próxima semana. Beijão. Beijão, segundão.